Então, bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Seja bem-vindo àquela pessoa que chegou atrasada, não sei quem que é. Manifeste, por favor, que eu não prestei atenção. Chegou agora? Foi eu, professor. Gabriel. Gabriel, você está sem permissão. Coloque, por favor, o seu e-mail no chat, mas tenha certeza que é esse e-mail. Como que você vai ter certeza? Se você não sabe com certeza o e-mail que você está usando, você saia da sala, entra novamente, olha no canto superior direito, vai estar lá a conta que você está usando, né? Se você tem mais de uma conta no Google, vai ter lá uma conta para você alterar a conta, é só clicar lá e colocar a conta que você acha que você deveria estar usando para entrar. E aí, se pedir permissão, é porque você não está cadastrado para participar dessa sala de aula virtual. E aí eu tenho que cadastrar o e-mail. Se você já tem certeza, porque você só tem uma conta de e-mail, etc., basta digitá-lo aí, não precisa verificar qual conta você entrou. Tá, E ok. aí eu estou deixando gravado agora nessa aula, porque está muito cansativo e repetitivo. Tem que explicar isso toda hora. A gente já falou isso na aula passada, né? Vou iniciar então a chamada. Por favor, prestem atenção aí. A chamada é sobre aula síncrona de revisão. E de revisão de numeração binária. Muito bem. Pessoal, eu sempre que coloco um e-mail novo, é capaz de mandar novo e-mail para todos, convidando para a sala. E pode ser chato isso, né? Você tem que aceitar também. Se você não aceitar, pode ser que gere um problema aí de não ter permissão, porque você não aceitou participar da reunião. Então, tem que prestar bastante atenção também, né, no e-mail que o próprio Google envia, convidando você para a sala, tá? Então, meio chato e tal, mas é só no início, só a primeira vez aí. Voltando então à chamada. Alexandre. Presente. Alisson. Ana Paula. Presente. Ana Paula? Não? Presente. Eu não vi, desculpa. Arthur? Presente, professor. Bruno? Não? Daniel? Não? Eliezer? Não? Emerson? Presente. Emerson presente. Felipe? Presente. Gabriel? Felipe? Presente. Eliezer respondeu no chat aí. Gabriel? Gilberto? Presente. Gustavo? Presente. Heitor? João Pedro? Presente. Johnny? Presente. Jonas? Presente. Josué? Presente, professor. Justiniano? Presente, professor. Caio? Presente. Clerson? Lucas? Presente. Lucas Carvalho? Presente. Luiz Eduardo? Presente. Matheus? Presente. Natan? Pedro Henrique? Raquel? Presente. Vitor?
Pedro Henrique respondeu no chat aí, professor. Obrigado. Vitor? Presente. Wellington? Presente. Igor? Presente. Ok. Bom, agora eu tenho que partir para... Levantem a mão aí. Quem viu, ou melhor, quem não viu, eu postei material para a aula de hoje no Moodle. Quem não viu ainda, não acessou o material. 1, 2, 3, 4. Deixa levantado, que eu estou contando. Só 4. Ok, pode abaixar. Obrigado. Aqueles que viram, quem só viu e nem abriu, e não olhou, estudou, leu o material? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, tá bom. Então, nós temos aqui, em sala de aula, 25 pessoas, né? Praticamente metade não viu o material. Pode abaixar a mão. Bom, quando eu postar o material, a ideia de eu postar antes é você dar uma olhada antes. Por quê? Porque, principalmente quando é aula de revisão, mas também, não sei se foi na aula passada que eu expliquei, o método que se estuda no exterior, por exemplo, é que o professor ele é mais um tutor do que um professor. Isso significa que ele tira dúvidas. Por quê? Porque o aluno está na graduação. O aluno agora, ele tem professor, ele não tem teacher. O que significa professor, né, em inglês? Professor. Teacher. Professor. Só que o professor é um tipo de professor que tira dúvidas, e não que ensina, que orienta. Então, é um professor que vai dar orientação, norte. E o teacher é o professor que ensina. É aquele que vai te ensinar a ler, escrever, fazer continha. Uma vez alfabetizado, ninguém mais precisa de teacher, precisa de professor. Por quê? Porque ele já sabe ler e escrever, logo deve saber interpretar. Então, ele lê, interpreta, tenta resolver, não consegue, tem dúvida, vai atrás de um professor para tirar dúvidas. Esse processo de aprendizado, segundo o professor Louis Piaget, não sei o que lá, eu sempre tenho problema com o sobrenome dele. É Louis acho que é Piaget mesmo, Piaget. O professor que já faleceu em 2015 deixou alguns vídeos no YouTube ensinando a gente e alguns livros escritos. Quem não comprou os livros dele, são baratinhos, sugiro que compre. Ele ensina você a ser estudante. E explica, entre outras palavras, que a sala de aula não é um lugar para aprender. A sala de aula é um lugar para tirar dúvidas. Então, esse momento de aulas assíncronas e síncronas, elas são interessantes porque as aulas assíncronas é o momento que você estuda e que você aprende. Você está estudando, assistindo a um vídeo e fazendo um exercício. Neste momento, você está aprendendo. Quando você está ouvindo o professor falar, você só tem a oportunidade de tirar dúvidas. Dificilmente você aprende. A absorção, assistindo a uma aula, é menos de 20% do conteúdo. Então, você deveria ler e estudar. Feita essa pequena introdução, deixando gravada aí, voltamos, então, ao material. Quando a gente fornece o material, a ideia é que o aluno leia todo o material fornecido antes da aula. Por isso também que tem o plano de ensino, que a gente já viu na aula passada. Então, você já sabe o conteúdo que vai ser ministrado. Você também pode pesquisar fora do material que foi disponibilizado, ou seja, ir além. No plano de ensino que a gente mostrou na aula passada, também tem a bibliografia. Conseguir os livros de alguma forma. Não sei como está funcionando a biblioteca, mas parece que tem um acervo digital. Cadastre tudo isso, tem acesso aos livros. Use o material que eu disponibilizei. Inclusive, um deles era um vídeo muito legal que explicava o float. Quem assistiu ao vídeo, levanta a mão, por favor. Muito bem, 2 pessoas assistiram ao vídeo. Muito pouco, tá? Tem também um material em binário da I3E754, material da Universidade de Oxford,
muito bem escrito. Quem conseguiu ler? Ok. Esse material aí da Oxford é o melhor dos 4 materiais que eu disponibilizei, na minha opinião. Ele está muito bem explicado, ele diz a razão e diz as explicações sobre números floats. Números floats, levanta a mão aí quem já sabia ou que viu isso antes. Ótimo. Já tinha 2 que já sabia. Então, qual que é a importância disso? A importância é você entender a codificação do binário. Existe tabela ASCII, existe tabela Gray, existe BCD, existe números binários puros, existe decimal, existe infinitas possibilidades. E não dá em uma aula mostrar todas elas, né? Quem viu ali a apresentação, percebeu que aquela apresentação que está ali tem 130 páginas. Não é para uma aula, é para estudar em casa, tá? Então, nós temos aí um material bem resumido e que é suficiente para você deixar de ser leigo no assunto. Qual que é a vantagem de não ser leigo no assunto de binários? Quando você chegar na hora de usar um microcontrolador ou um processador ou fazer um programa, você vai entender as possibilidades que o computador limitado a binário permite através da codificação. Quando você lê um conversor analógico digital, que teoricamente deveria ter sido visto na disciplina pré-requisito desta, mas não foi, a gente sabe que não foi por motivos de saúde do professor, né? A gente já comentou sobre isso. Então, nós vamos ter que ver aqui. Quando você olha um conversor analógico digital, vamos supor que ele seja de 10 bits, já que o Arduino está na moda e o dele é de 10 bits. Ele vai ter um valor entre 0 e 1023, e aí alguns de vocês podem estar se perguntando, por quê? É por causa do binário. Então, essa dúvida não pode mais existir. Você já evoluiu, você chegou no 3º período. Então, agora, eu simplesmente vou falar, o valor máximo é 1023, e eu não tenho que explicar mais o porquê. Se alguém ainda precisa da explicação do porquê, a aula de revisão de hoje é para isso, para tirar essas dúvidas. E se ele leu um 512 nessa conversão, significa que ele tem 50% aproximadamente do valor máximo. E se você estiver medindo, vamos supor, uma escala barométrica que vai de 0 a 30 bar, só uma hipótese, e ele está marcando 512 binário, obviamente, a resposta que você tem que mostrar para o seu cliente ou usuário é de 15,0 bar. Não tem nada a ver com 512. Então, o entendimento do número binário permite a gente, como programadores da área de automação e controle, mostrar para o usuário final leigo o que ele quer ver. Ele não quer ver 512 binário, ele quer ver 15 bar, porque ele está medindo de 0 a 30 bar e ele precisa de uma informação em bar. Ele compra um produto para ter isso, e esse produto foi feito por um engenheiro de controle e automação. É um instrumento de medida, no caso. Ah, mas o instrumento de medida é feito por um engenheiro de controle e automação? Na verdade, o engenheiro de controle e automação pode projetar instrumentos novos, mas também pode usar instrumentos já feitos por outros engenheiros, da área de eletrônica, por exemplo. Então, no Brasil, não há vagas para você, a não ser uma ou outra. Eu creio que 10% ou menos das vagas de engenharia elétrica do Brasil é para você fazer um produto. Por exemplo, em 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar na Landesgear do Brasil. Ela está entre as top 100 empresas melhores de se trabalhar, segundo a revista Exame da época. E ela fica com sede na cidade industrial de Curitiba, onde eu me formei. Eles estavam com a vaga há 6 meses aberta, quando apareceu a oportunidade. Na ocasião, eu não peguei, eu não aceitei a vaga, e quem foi um colega de faculdade, chamado Felipe, ele está lá até hoje, como o chefe do departamento de desenvolvimento. O que a Landesgear faz? A Landesgear faz medidores de potência para todas as empresas de distribuição do Brasil. Então, empresas como essa abrem uma vaga dessa a cada 30 anos. Por quê? Quando aposentar o engenheiro é que eles vão atrás de outro. Não é uma vaga que fica abrindo. Então, eu perdi uma oportunidade. O meu colega está lá e eles não contrataram desde então. Por quê? Porque ele está resolvendo o problema. Se ele não resolvesse o problema, ele seria mandado embora e outro seria contratado no lugar para resolver o problema. Na época, eu soube que o engenheiro estava se aposentando. Então, o engenheiro ia aposentar em 1 ano e já estavam procurando para preparar o outro engenheiro para ficar no lugar. Principalmente porque
Quem faz produto no Brasil, o engenheiro capaz de fazer um produto no Brasil é raro, pois envolve estudar no curso de engenharia e não simplesmente passar nas matérias de engenharia. Eu gosto de enfatizar isso porque o estudante não pode chegar para a aula sem saber o conteúdo que vai ser dado na aula. Por quê? Porque nós estamos falando de um professor do tipo professor e não de um professor do tipo teacher. Você não precisa de mim para aprender números binários mais. Você sabe ler, escrever, e tem livros, e tem material. Você precisa de mim para tirar dúvida de algo que você não entendeu quando leu, para não ficar patinando no mesmo lugar. Então, a partir de hoje, está todo mundo entendendo aí que tem que chegar para a aula, principalmente as aulas de revisão, já sabendo do assunto, já tentando experimentar, já tentando fazer, já tentando realizar. E assim você vai ter um aprendizado melhor. Ah, professor, eu não quero ter um aprendizado melhor, estou aqui para me livrar, né? Essa matéria está sem pré-requisito, um erro aí de vocês que eu não tenho nada a ver com isso, então eu estou me formando, eu só quero o diploma. Tudo bem, faça as atividades que valem nota, você vai conseguir o que você quer. Mas lembre-se, nem toda vaga de emprego vai aceitar um engenheiro com diploma. Normalmente, uma vaga de emprego aceita engenheiro com diploma e que prova que sabe fazer alguma coisa. Lembro-me muito bem da minha primeira entrevista de emprego como engenheiro. Tinha um outro engenheiro na sala e eu fiz um teste de conhecimento na área que lhes interessava. Ou seja, na hora que você for para trabalhar de verdade, não basta apresentar o diploma. Fique atento a isso. Então, eu convido vocês a serem estudantes já a partir de hoje e permitir, então, que eu tire dúvidas, ao invés de eu simplesmente fazer uma explicação que você vai reter menos de 20% aí. Dito isso, o que é importante do binário? Importante do binário é você saber a contagem. Levanta a mão quem ainda tem dúvidas em contagem. E eu posso tentar sanar dúvidas de contagem em binário. Ok, o Matheus não sabe contar em binário. Isso é terrível, tá, Matheus? Terrível, mas assim, é aceitável porque vocês tiveram problema no semestre passado. Então, eu vou pedir uma ajuda para você. Como que conta em decimal? Você sabe contar em decimal? Então, abre o áudio aí e faz uma contagem de 0 a 10, né? De 0 até 10 em decimal. Como que seria? Fala para mim, que eu vou escrever o que você fala. Você está sem áudio, Matheus? Não, tô com áudio. Ah, tá, beleza. Então vai. Se tivesse sem áudio, ia ficar mais difícil para mim. Não, pera, é porque eu não entendi a pergunta, eu fiquei... Não, eu só quero que você conte de 0 a 10. Vai, Fala, 0, só falar mesmo. É chato. 1, Vai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10, o que você fala sobre o 10? Que está diferente dos outros, Matheus? Que ele não entraria? Não, ele entraria. Eu pedi de 0 a 10. Se eu pedisse de 0 a 12, seria 11, 12. Mas o que ele tem de diferença? Você consegue identificar alguma mudança de Dois padrão? números a mais. Não entendi. Um número a mais, no caso, né? Ah, tá. Uma casa a mais. Na verdade, vamos falar, ele é de 2 dígitos. Tudo bem? Certo. Então, ele é um número de 2 dígitos. Então, quando a gente fala base 10, né? Base 10. Todo mundo sabe contar, porque conta desde que nasceu, certo? Mas ninguém presta muita atenção nas definições. O que é a base 10? Alguém sabe o que significa o 10 da base? Por que chamaram base 10 e não base 3 para base 10? Alguém que leu o material e entendeu? Consegue me dizer por que a base 10 chama 10? Tem lógica no nome? Ou é uma definição igual meu nome, Leonardo, é Leonardo porque meu pai definiu. Não tem que explicar, né? É porque ele vai de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos, e depois vai repetindo os mesmos algarismos.
Perfeito. Eu acho. Raquel, me manda um e-mail escrevendo eu respondi base 10. Você ganhou 10% de uma nota. Provavelmente a primeira que você não tirar 100. Mas se você continuar assim, você vai tirar 100 em todas as notas. Ele chama base 10 por conta disso que ela falou. Ou seja, aqui eu tenho 10 símbolos. Se eu tenho 10 símbolos, a única forma de eu representar mais de 10 opções seria com mais símbolos. No caso, 2 dígitos. Então, a gente usa o 2 dígitos e aí a gente sai da unidade para a decimal para representar até 99 possibilidades. Porque eu tenho 10 possibilidades vezes 10 possibilidades, né? Eu represento 99 valores, 100 possibilidades, porque o 00 é uma, mas eu vou até o 99, 2 dígitos. Alguma dúvida aqui? Principalmente o Matheus, que está com dificuldade na contagem da base 2. Não. Ok, agora vamos para a base 2, Matheus. Vamos começar a resolver o seu problema. O que quer dizer o 2 da base 2, Matheus? No caso, são os 2 dígitos. Muito bem. E se eu quiser contar de 0 até 10, como que eu contaria, Matheus? Colocaria um 0 antes? Primeira coisa, eu tenho 10. De 0 até 10, eu tenho 11 possibilidades, certo? Certo. Com 11 possibilidades, Matheus. E 2 dígitos, que é o que existe na base 2. 0,1. Só tem 2 dígitos. Por isso que a base é 2. Não é isso? 2 símbolos, quer dizer, desculpa. Eu falei dígitos, eu chamo muita atenção para esse erro aqui, ó. A base é um número de símbolos. Não, os dígitos eu posso ter quantos eu quiser, certo? Não confundir mesmo dígito com símbolo. É muito grave isso. Com 2 símbolos, eu tenho só 2 possibilidades. Eu preciso de 11 possibilidades. Quantos dígitos eu vou precisar para fazer a contagem na base 2 até 11, Matheus? Você sabe? Só sim ou não? Não. Ok. Na base 10, eu precisaria de quantos dígitos? 10. Não. No 2. caso, 2. 2. Então, como que eu chego que eu sei que é 2? Da mesma forma que com 2 dígitos eu cheguei que eu tenho 100 possibilidades. Como que eu cheguei em 100 possibilidades, Matheus? Com 2 dígitos. Qual foi a lógica? Aí vem da matemática. Uma matemática muito usada na parte de base para descobrir o valor máximo e as possibilidades é permutação. Quem ouviu falar de permutação aí? Quem não lembra de permutação, levanta a mão. Ninguém levantou. Ótimo. Então, a base aqui é 10. Então, com 2 dígitos, na base 10, eu ponho 10 elevado ao quadrado, igual a 100 possibilidades. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, na base 2. A base é qual? Fala 2. 2. Então, é 2 elevado a n. E eu quero maior. Quem lembra de inequação aí? Maior ou igual a 11. Por que maior ou igual? Observa que para eu escrever o 10, eu preciso de 11 possibilidades. Para eu pegar 11 possibilidades, eu precisei de 2 dígitos. Se eu coloco aqui 10 a primeira, com 1 dígito, eu tenho 10 possibilidades. Faltou uma. Entendeu a ideia? Então, para eu atender o 11, eu extrapolei para 100. Não necessariamente eu tenho que dar exatamente o 11. Não vai nunca dar exatamente o 11. Então, eu tenho que investigar aqui qual que é o n. Como que eu resolvo essa inequação?
Bom, primeiro, como ela é uma inequação, eu tenho que saber resolver inequações, ensino médio. Segundo, como ela tem um expoente, eu tenho que saber logaritmo, ensino médio. Sabendo esses dois básicos dados do ensino médio, logo como estamos na graduação, eu não posso ficar perdendo muito tempo ensinando o básico, eu concluo que o N é igual a quanto, Matheus? Quanto que você faria isso? Qual que é a conta? Colocaria 2 elevado a 11? Não, definitivamente não. É logaritmo. Ó. Então, você vai aplicar um log de 2. Maior ou igual log 0,30. 2 do 11. Né? Todo mundo sabe que isso aqui é uma propriedade, ele pode vir para cá, certo? Então, isso aqui é igual a N. Então, N vai ser maior ou igual ao quê? Isso. Usa a sua calculadora aí, faz log de 11 na base 2. Aí você pode dizer, eu não tenho calculadora que faz isso. Se você não tem uma calculadora científica e quer virar engenheiro, instale a HP 48G, ou GX, GS, alguma coisa assim, no seu smartphone. Você vai usar muito. E aprenda a usar uma calculadora científica, tá bom? Alguém tem aí o N? Quanto que dá a log de 11 na base 2 aí, por favor? Cri. Quanto que dá? Vou ter que eu fazer? Qual que é o nome da calculadora, professor, que você pediu para baixar? Não entendi. O nome da calculadora para me pesquisar aqui? Eu uso a Droid 48. Droid 48. 3,4. Repete, por favor, que eu estava falando, eu não estava atento. 3,45. Obrigado. Esse número dá 3,45. Ele tem que ser maior ou igual a 3, só que o N é um número inteiro. E aí, qual número você pega? Você, Raquel, que 3? respondeu. 4 no caso, né? 4. Então, eu concluo que o N é 4. E observa que aqui, pessoal, nós estamos usando permutação, estamos usando logaritmo, estamos usando inequação, estamos usando o entendimento da matemática para falar o óbvio. O óbvio. Eu preciso de 4 dígitos para contar até 11, até 10, né? Até 10 em números binários. Tá todo mundo me acompanhando no raciocínio? Então, fazer o curso de engenharia, pessoal, é pesado. É pesado. É pesado porque a matemática que você não aprendeu no ensino médio será necessária agora. Eu brinco que a matemática que você não aprendeu é porque 17%, né, é a nota média de um aluno que termina o ensino médio e faz uma prova de matemática do que ele conheceu. Ele aproveitou só 17%. E às vezes não é suficiente para concluir tudo que a gente está concluindo. Então, voltando aqui para a base 2, quantos dígitos, Matheus? Eu vou precisar para contar de 0 a 10? 4. Obrigado. E quantos dígitos eu vou precisar para contar de 0 a 10 na base 10? 2. 2. Então, eu vou deixar aqui um espaço para 2 dígitos e um espaço, 2, 3, 4 dígitos. Qual é o 0 para a base 10, Matheus? Com 2 dígitos. 0, 0. Qual é o 0 na base 2, Matheus? Para 4 dígitos. Vou deixar você responder. 0, 0, 0. Qual é o 1 na base 10, Matheus? Para 2 dígitos. 0, 1. 0, 1. Qual é o 1? O Heitor que chegou agora pedindo permissão, por favor, assista de novo essa aula depois para saber o procedimento do e-mail para pedir permissão e tentar também chegar no horário, por favor. Matheus, 1. Abriu o áudio? Ah, sim. 0, 0, 0, 0, 1. Por quê, Matheus?
porque, se eu não me engano, a gente vai chegar até no máximo e depois volta pra casa de trás. Vamos Aí ver se- vai os outros. vamos ver se você explica de novo na próxima, então. Vai ficar mais fácil explicar na próxima. 0,2 aqui, eu vou fazer para você. Como seria no binário, Matheus? No 02? É? 0002. 0, 0, 02. 10. 0, 2, ele falou. Quais são os símbolos que existem na base 2, Matheus? Na base 2 é 4, que você falou. Só tava chamando de dígito. Não. Não é Eu símbolo? estou falando símbolos. Quais os símbolos da base 2? Um conjunto fechado, ó, matemática de novo. 0, 1. Quais são os símbolos na base 10? Um conjunto fechado, 0, 9. 10 símbolos aqui, 2 símbolos aqui. Você escreveu 2 na base 2. Existe esse símbolo, Matheus? Só sim ou não? Não. Na base 2 existe esse símbolo? Não. Ah, certo. Não. Não. Então, você cometeu um pecado grave. Vou perguntar de novo. Como que seria a representação de 0, 2, ou seja, contagem, depois do 1, o próximo, em binário? 0. 1, 0. Seria 10. Porque é em binário. 0, 3. Como seria? Seria 0, 1, 0, 0? 3. Como que seria esse número de cima mais 1? Seria o 11. 11. 11. Obrigado. Como seria o 4? Vai lá, Matheus. 0, 1, 1, Não. 1. Tudo tem um porquê. Primeiro você tem que saber por quê. Por que é 11 aqui depois do 10, Matheus? Somou mais 1 e adicionou, porque não pode colocar 2. Beleza. Como que seria somar mais 1 aqui, Matheus? 1 mais 1. Você já fez essa conta. 1 mais 1 deu isso aqui, ó. Quanto que é 1 mais 1? Colocaria Binário. 11 atrás também. 10. Então seria 0, vai 1, não foi 1? Matheus, foi 1 ou não foi? Sim. Só que do outro lado tem 1. 1 mais 1, Matheus. 2. Só coloca 1 Não. ali no canto. 1 mais 1 não é 2, é base 2 aqui. Não, sim. Sim, o quê? Não, é porque eu falei adiciona, mas coloca no canto atrás. Que canto? 1 na parte de trás. Na parte de trás. Onde que é a parte de trás aqui? Desculpa, eu não estou entendendo seu raciocínio. Nem eu buguei com o senhor agora também. Ótimo. Então, quando a gente faz uma contagem, vamos pegar aqui 39 mais 1. Você consegue fazer isso, Matheus? Vai. Tem que entender isso, não é só 40. fazer. Uma coisa é decorar a conta, outra coisa é saber por que fez a conta. Quanto que dá? 40. Não dá 40. Não dá 40. 40 é para quem já sabe. Para quem está aprendendo, não é 40. Isso daqui é 9 mais 1. 9 mais 1 é o quê? 10. Não tem. 9 é o último Não do tem. símbolo? Sim ou não? Sim. Se acabou, o próximo é qual? 0 de novo. 0. E aí, você vai 1 lá para cima. Entendeu a ideia? Aham. 1 mais 3, acabou o símbolo? Não, tem muitos aqui ainda. Então, esse existe, 4. Você entendeu agora por que 39 mais 1 é 40? Aham. Então, vou fazer uma nova pergunta. 99 mais 1. Quanto que dá 99 mais 1? 9 mais 1. Quanto 100. que é 9 mais 1? 100. Vai subir, não Não. tem. Não vai dar 100. Você decorou. Calma. Não tô. Não, Falei não, que não, vai não. subir, não Você tem. só não sabe fazer porque você decorou. Aham. Entendeu? Não é 100. Quanto que é 9 mais 1, turma? Fala, é 0, porque o 9 é o último. Fala aí, todo mundo, em cor, vai, abre o áudio. É 0. É 0. Exato. O 9 é o último. E toda vez que você vira, vai
Vai 1. Vai 1. Joga o 1 lá em cima, sem preguiça. Essa preguiça, quando vocês aprenderam a contar, resultou nisso daqui, ó. 17% de aprendizado da matemática. Tá bom? Papel, caneta e exercícios. Quanto que é 1 mais 9? 9 é o último? Sim, 9 é o último. Então, quanto vai dar? Dá 0. Vai 1. Sempre que você passar, você começa de novo para o 0. Chegou no 0. Foi mais 1. Vai 1 lá para o outro lado. O que eu tenho do lado de cá? Eu tenho um big 0 aqui, ó. Porque o 0 à esquerda a gente não coloca. Seriam 3 dígitos. Quanto que é 1 mais 0? 1. E agora que eu terminei a conta, só agora, eu tenho 100. 99 mais 1 não é 100. 99 mais 1 é o primeiro símbolo mais 1. Se estourar, vai 1. Segundo símbolo com estouro, e assim por diante, até terminar todos os símbolos. E se você não tem símbolos, coloca os símbolos à esquerda sendo 0. Você nunca vai errar. Tudo bem? Agora vamos refazer essa conta. Só que em binário. Para entender. A conta que a gente tem que fazer, e que travou e bugou, é a 11 mais 1. Primeira coisa, coloca o mesmo número de dígitos. Para não dar confusão. E lembre-se que aqui você tem pensamentos individuais. Entenda o processo. 1 mais 1. Você está na base 2. Então, vamos pôr o índice do 2 aqui para você saber que é base 2. 1 mais 1 na base 2. 1 é o último. Em coro, vai. 1 é o último. 1 é o último. Fala sim. Sim. É a resposta. Sim. Se ele é o último, se eu somar 1 ao último dígito, o que acontece? 0. Ele vai para o primeiro. Qual que é o primeiro? 0. 0. 0, em coro. E vai Vai 1. para o próximo dígito. Eu tenho só 2 símbolos. Eu não posso sair dos 2 símbolos. Então, vamos lá. 1 mais 1, 0, vai 1. Por quê? Porque a base é 2. E o 1 representa o 9. Todo mundo está entendendo que o 1 representa o 9? Porque ele é o último dígito? Sim. Sim ou não? Sim. Então, na base 2, quando você encarar o 1, você pensa, ele é o 9. E mais 1 é 0, vai 1. Aqui ficou 1 mais 1 mais 0. O 1 mais 1 mais 0. Não esqueça que aqui eu vou somar isso aqui também. E isso pode dar muito trabalho para vocês. 1 mais 1 mais 0 dá quanto? 0. Dá 0, estourou. E vai? Vai 1. 1 mais 0. 1. Isso é fácil, vai. 1. Mais 0. 1. Aí tem gente que fica bravo, porque eu fiz você somar 0. Não, se você não fizer passo a passo, você não entende. E se você não entender, toda vez que alguém for ensinar uma nova base, você vai ter dificuldade. Então, voltando à pergunta, né? Matheus, qual que é o número que vai aqui agora? 0100. Isso, e agora você está aprendendo a contar em binário, porque você está também aprendendo a contar em decimal e não decorando os números da contagem decimal. A grande falha da matemática é que você tem que apresentar a regra. Uma vez entendida a regra, você entende o todo. A apresentação que eu compartilhei lá e que talvez não tenha lido ainda, Matheus, poderia ter resolvido seu problema. Você entendeu? Porque lá está muito bem explicada essa parte que eu não sei explicar tão bem. Por quê? Porque a minha aula é de microcontroladores. Eu estou quebrando um galho aqui porque vocês perderam aula de digitais. O professor pegou Covid. Então, vamos lá, né? Dá um tempo para mim aí para me adaptar. Então, olha só. Eu estou fazendo a contagem. Eu poderia fazer isso aqui até o número que eu quisesse, mas eu pedi para fazer até o 10. Então, vamos continuar aqui. 0. 5. Apanhando até do lápis aqui.
Como seria o 5, Matheus? 0, 1, 0, 1. Esse é fácil porque somar 0 com 1 não estoura. Mas aqui vai ter um estouro de novo. Como que é o 6? No caso do 6 fica 0, 11, 0? Isso. Esse aqui a gente já fez, tá vendo? A gente já somou o 0, 1 com 1 e ele vai para 10. Então, né, se a gente olhar esses dois dígitos, eu estou repetindo. Quando você aprendeu a contar até 9, foi um trabalho lá de decorar os símbolos. Quando você aprendeu a contar até 100, teve um trabalho de entender dígitos e símbolos. E quando você terminou de contar até 100, você não teve dificuldade de contar até 11.100. Porque aí ficou lógico. Então é isso que a gente tem que entender aqui. Vamos apagar aqui essa conta. E vamos agora continuar do lado de cá. 0,7. Como seria o 0,7? Seria esse aqui mais 1. De novo, eu já fiz essa conta. Eu repito a parte de cima e coloco o resultado da conta que eu já fiz aqui em cima. Quanto que dá, Matheus? 0, 11, 1. 111. 0, 1, 1, 1. 0,8. Agora, para bugar de novo. Vamos ver se você aprendeu. Papel e caneta já está na sua mão aí, provavelmente, uma hora dessa. Faz aí e me diz quanto que dá 0,8. 1000. Deu 1000. Você conseguiu entender, então, o raciocínio aqui, certo? Aham. 0,9. 1001. Agora que você entendeu, quanto que dá 10? 10 não dá. Ou dá. 10 não dá, né? 10 não dá? Ah, não, tá. É só somar 1? Não, tá certo, sim. Não entendi essa Não, bugada aí. pois é. Bom, moral da história, Matheus. Você conseguiu agora descobrir que 10 em binário é 10, 10. Ficou mais fácil decorar, já que você gosta de decorar. Quem decora tem um problema. Se 10 em binário é 10, 10, quanto que é 5 em binário rapidamente? 0101. Aí não dá pra decorar. Por quê? Porque basta dividir por... Se eu divido aqui por 2, né? Todo mundo fala, isso daqui daria 5, beleza. Porque você decorou a tabela. Mas o que é dividir por 2 aqui, ó? Dividir por 2 aqui é dividir por 10. Por quê? Porque 2 é a base. E vale 10. Como é que é dividir por 10? É só tirar o 0. Todo mundo entendeu como que é mais fácil dividir por 2 na base 10? É tão fácil quanto dividir por 10 na base 2, desculpa. Então, dividir por 2 na base 2 é igual dividir por 10 na base 10, porque você está dividindo pela base. Tudo bem ou não? Se você estiver trabalhando com a base 8 e for dividir por 8, é só tirar o 0. Ou andar com a vírgula. Andar com a vírgula. A vírgula estava aqui, a vírgula veio para cá. Tudo bem ou não? Vamos pôr outro 0 aqui, ó, depois da vírgula. Existe vírgula no número binário? Existe. Vírgula é uma representação. Alguém ia falar? Não, nada, não, tá tudo certo. Pode seguir. Ok. Então eu pergunto, você consegue contar até 1999, Matheus? Em binário? Agora acredito que sim. Ótimo. Então, o objetivo primordial dessa aula era tirar dúvidas na contagem binária. Se você sabe contar binário, você sabe também fazer conta. Por exemplo, eu tenho esse binário aqui, ó. Deixa eu só colocar meu lápis de novo. 0, 0, 1, 1. E quero somar com 0, 0, 1, 1. Tudo base 2. Uma coisa importante é, se eu esqueço de pôr a base, eu estou representando base 10, tá? Todas as outras bases eu tenho que indicar. Como que eu somo aqui? Ora, eu estou somando, na verdade, 11 com 11, só que na base 2. O 11, se eu olhar na tabela, é 3. Então, eu sei que vai ter que dar 6, porque a matemática é infalível nesse aspecto.
Mas como que eu faria? Eu faria do jeito que eu já ilustrei. Você põe os traços aqui nos dígitos. 1 mais 1? 0. Que Zero, estou. vai. Vai 1. 1 mais 1? 0, vai. 0. 0. Guarda na memória. Vai 1. 0 mais 1? 1. 1. 1 mais 0? 1. Ele deu aquele? Fala. Sim, senhor. Então, Sim. base 2 aqui. Sim. Tá certo? Né? Você pode converter para decimal, ver que é 6, converter para decimal é 3, converter para decimal é 3, somar, ele tem que bater, bateu, você já põe numa prova, falar assim, eu acertei, tá certo aqui, professor, não tem problema não. Precisa corrigir. Entendeu? Isso chama-se prova real. A matemática permite você fazer prova real de muitos exercícios da matemática, que é resolver o mesmo problema de uma maneira diferente, e assim você tem o resultado. Qual que é o grande problema que eu vejo? Muitos aprendem a somar em binário, sempre fazendo a conversão e depois voltando à conversão. Qual que é mais rápido? Converter um número para decimal, somar em decimal e depois converter para binário, ou só somar em binário? Somar direto. É mais rápido, né? É bem mais rápido. Então, às vezes a prova não deu tempo porque você escolheu o caminho errado para fazer o exercício. Então, a pergunta é, soma, alguém tem dúvida? Se não tem dúvida na soma, subtração, alguém tem dúvida? Multiplicação, alguém tem dúvida? Divisão, alguém tem dúvida? Se não tiver, o assunto de aritmética binária está resolvido. Em multiplicação e divisão eu tenho. Ótimo. Então, agora é a vez da Raquel. Vamos lá, Raquel. Vamos pegar um número. 0, 0, binário, e dividir por 1 binário. Pode ser? A Raquel, você que é a protagonista agora. Sim. Sim, pode ser, né? Como que é feita a divisão em qualquer base? Eu tenho que selecionar aqui um número maior ou igual a este. 0. 0,1. É maior que 11? Lembrando que a base Não. é a mesma. Não, então não pode. 0,11. É maior ou igual a 11? Igual. Isso. Então, se é igual, eu vou dividir. Aqui sempre vai dar 1 ou 0, porque a base é 2. 1 vezes 1, 1. A tabuada do 1 e do 0 são bem fáceis. E é por isso que eu brinco que o errado foi a gente aprender decimal na escola. A gente tinha que aprender em binário. Porque aí a tabuada, quando caísse na época da tabuada, só teria que saber a tabuada do 0 e do 1. Muito mais fácil. Mas tem gente que acha que não, binário é coisa do outro mundo. Só que binário é muito mais fácil. Olha aí. Agora eu tenho que somar, não é assim que a gente aprendeu? Subtrair, desculpa. Subtrair. Como a gente já passou pela adição e pela subtração, você teoricamente não tem problema para subtrair. Como que eu vou subtrair? Eu vejo quanto desse falta para chegar naquele. Igual às casas, né? Então eu tenho 1. Menos 1 dá quanto? 0. 1 menos 1 dá quanto? 0. 0 menos 0? 0. Aí você dá aquela paulada nesse aqui, ele desce aqui, e agora você tem que usar esse número. Quanto que é 0 dividido por qualquer coisa? Eu tenho 0 balinhas, eu vou distribuir para todo mundo da sala, tudo bem? Quanto cada um pega? Nenhuma. Nenhum é 0. Pronto, está resolvido. Moral da história, 0, 11, 0 binário, dividido por 11 binário, é igual a 10 binário. Mas eu já tinha explicado isso, por isso que eu escolhi esse exemplo. Tá vendo esse aqui? Não é o 10? Não é só andar com a casa? Então, se você reescrever essa equação em binário, é igual, né? Tá dividindo, passa o quê? Fala, multiplicando, professor. Passa multiplicando. E multiplicar por 10 é fácil ou não é?
Sim, eu passo. Aí eu faço a pergunta: alguma dúvida na divisão de números binários? Ela é igual à divisão de números decimais, com a grande vantagem de você só ter a tabuada do 0 e do 1. Alguém ainda tem dúvida e precisa de outro exemplo? Tem gente que fala assim, não, esse exemplo foi muito fácil. Não existe exemplo difícil, tá? Existe algo mais trabalhoso e menos trabalhoso. 4 dígitos, menos trabalhoso. 50 dígitos, 64 bits, né? O computador não tem 64 bits? O que quer dizer 64 bits? 1, 2, 3, 4 mais 1, 2, 3, 4 mais 1, 2, 3, 4, até formar 64. Dividir 64 bits é mais difícil? Não, é mais trabalhoso. E por ser mais trabalhoso, o seu cérebro vai cansar no meio do processo e você vai errar uma conta. Entendeu a ideia? Mas não se preocupe. 64 bits, quem vai fazer é a calculadora e o computador. Você vai fazer de 4 bits, de 8 bits, tá bom? Para mostrar que você entendeu, você só vai fazer de 4 e de 8 bits. Então eu tenho que perguntar, alguém tem ainda alguma dúvida em aritmética binária? Sim ou não? Não, professor, acho que pode seguir. Ok, beleza. Então, voltando agora para o Moodle, peço até que vocês deem uma olhada lá no Moodle, né? Lá no Moodle está escrito numeração binária e codificação. Falta a parte de codificação. O que é codificação? A base 2... Veja, eu não vou entrar em detalhes em base 8 e base 16, que são os hexas, porque é consequência, né? Vamos pôr aqui a base 16. Esqueci de acionar o lápis, perdão. Vamos colocar aqui a base 16, ó. Só para fechar a numeração. Base 16. Quantos símbolos tem? 16. 16 símbolos. Quais são os símbolos? A base 16, ela vai de 0 a 9 números, né? E tem as letras A, B, até F. Bom, eu usei teoria de conjuntos, coloquei intervalo fechado, colchetes, né? Então, incluindo as laterais, de 0 a 9, de A a F, você tem aqui, pode contar no dedo depois, 16 possibilidades, 16 símbolos. E se eu trabalhar com 2 dígitos, eu tenho que ter nesses dígitos números que estão aqui. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, um A7. E a base aqui é 16. Se a base é 16, o A vezes 10, 16 é a base. 16 elevado à primeira, mais 7 vezes 16 elevado a 0. Por quê? A vírgula está aqui, a vírgula. Então, esse aqui é o expoente 0, esse aqui é o expoente 1. Assim como 324, base 10, é igual a 3 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10, base, elevado à primeira, mais 4 vezes 10 elevado a 0. E tudo elevado a 0 menos 0 elevado a 0, tudo, exceto 0 elevado a 0, dá 1. Tá bom? Então, nós temos aqui a unidade, que a gente chama de unidade, dezena e centena, para representar o símbolo do lado esquerdo da vírgula. A unidade multiplica 10 elevado a 0. E qualquer base eu tenho isso, a base binária, né? Eu tenho um número binário, aquele 1, 1, 0 binário. É 1 vezes a base 2 elevado a 0, 1, 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ou melhor, 1 não, 0, né? Esse 0 aqui, ó. Eu errei. Isso aqui vai dar 4 mais 2, que por sua vez vai dar 6, que é o 6 que a gente viu na tabela que a gente fez. Então, a base 16, eu tenho que perguntar. Alguém tem alguma dúvida? A única diferença é que é o A. Ah, mas quanto que vale A? O A é depois
do 9, é o próximo depois do 9. Então, ele vale 10. 10 vezes 16 mais 7. Quanto que dá isso? 167. Quer decorar? A7 na base 16 vale 167. Não há necessidade de decorar nada, porque tudo é lógico, desde que você entenda o que é uma contagem e o que é base. Entendeu contagem? Base 10. Entendeu contagem? Base 8. Entendeu todas as bases. 2, 10, 8, 7, 5, qualquer base que você quiser inventar. Você só tem que criar os símbolos para a tua base. Você tem que ter os símbolos da base. Tudo bem? E lembrando que a contagem destes símbolos, ou seja, a ordem deles, né? Ou seja, vamos pegar aqui, é 0, 1, 2, vai até o 9, depois vai o A, o B e vai até o F. Isso aqui é definição, é a definição da base. Definição a gente não tem dúvida, a gente aceita. Eu defini que o meu filho vai se chamar Davi, então meu filho é o Davi. Acabou, não tem mais o que fazer. Ele é Davi, por definição. Não tem que tirar dúvida. Ah, por quê? Porque eu quis. É meu. Né? Por exemplo, onde que guarda bully? Quem sabe o que é bully? Quem sabe o que é bully responde. Onde que se guarda um bully? Qual é o lugar certo de guardar o bully? Ninguém responde, olha só. Todo mundo com medo de errar. É, no armário de panela? É no armário de panela, lá na cozinha, né? Pois, tudo bem. O bully é meu, eu guardo ele debaixo da minha cama. Por quê? Porque tem goteira, quando eu preciso, eu tiro o bully e deixo embaixo da goteira. Tá? O bully é meu. Então, uma definição, cada um faz o que quiser. Aqui foi definido esses números, de 0 a 9, de A a F, as letras, para representar a base 16. Alguém tem ainda dúvida em relação à base de numeração? E, obviamente, multiplicação, soma, adição e divisão de números de qualquer base. Alguém tem alguma dúvida e precisa de mais algum exemplo? Perfeito. A nossa aula terminou a 1 minuto. Por quê? Porque é 1 hora e 60 minutos. É uma aula de revisão e o material foi disponibilizado a vocês. Na minha opinião, se vocês lessem o material todo e assistissem ao vídeo, vocês viriam para a aula sem dúvida, porque é muito básico, na minha opinião. Mas, se houvesse dúvida, vocês poderiam ter tirado hoje. Quando não se estuda, não tem dúvida. Então, muito cuidado de não estudar as próximas aulas. Não vai ter dúvida. E a dúvida vai aparecer na hora errada, normalmente numa hora de uma avaliação. O que nós vamos fazer aqui? Eu estou disposto a ficar mais tempo em sala de aula, mas eu vou encerrar a gravação, porque a nossa gravação é de 60 minutos. Então, a aula de hoje eu encerro e agradeço a presença de todos. Fique na sala quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre codificação. Abraço, até a semana que vem.